Salve, salve nação! Chegando agora as últimas notícias do nosso Mengão. Iremos saber com exclusividade o motivo da discussão de Gabigol com Marcos Braz. Tem jogador que pode estar pintando no Flamengo e é craque do futebol europeu. Mais um reforço chegando? Essas e outras informações iremos acompanhar agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E vamos curtir os nossos vídeos. Isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. E os créditos do vídeo fica para Vene Casagrande. O link do canal dele vai ficar na descrição para todo mundo se inscrever e acompanhar o seu trabalho. Vou começar sobre uma que saiu ontem no ge.com, a briga entre Gabigol e Marcos Braz no intervalo do jogo contra o Fortaleza no sábado. Por que teve essa briga, essa discussão com xingamentos para os dois lados aí? O que aconteceu? O Gabigol saiu machucado por conta de uma torção que ele teve no tornozelo. Inclusive ele será reavaliado nessa segunda-feira para saber a gravidade do problema, se tem lesão de fato e se ele terá condições de jogo na quarta-feira. Mas enfim, no intervalo do jogo, Gabigol revoltado com o gramado, porque é a segunda vez que ele se machuca por conta do gramado ruim do Maracanã, ele foi questionar o Marcos Braz, e aí o Marcos Braz respondeu, retrucou, enfim, os dois discutiram bastante. O ponto crucial não é nem essa discussão, o que é normal, tá, galera? A verdade é essa. Sempre tem discussão assim, mas morre ali, entendeu? Há discussão. A gente aqui não precisa dizer que a relação do Marcos Braz com o Gabigol é a melhor do mundo, né? Inclusive, um frequenta a casa do outro, eles são super amigos. Agora, o ponto crucial nessa discussão é o gramado do Maracanã. O Gabigol está certo. Não dá mais para o Flamengo colocar o melhor elenco do Brasil, o elenco mais caro do Brasil, quiçá do futebol sul-americano, para jogar naquele gramado horrível. Horrível. O Bruno Henrique se machucou por conta do gramado, vamos recordar isso aqui. Vários jogadores se machucam por conta do gramado. E não é só questão de se machucar não, pessoal. O futebol, ele não é praticado da melhor maneira possível com aquele gramado. Se a gente for parar e analisar o Botafogo, que botou grama sintética, eu não sou a favor e nem contra a grama sintética. Eu não vou levantar a bandeira para botar grama sintética. Eu sou a favor de um bom gramado. Ponto, acabou. Mas o Botafogo botou grama sintética. Você vê que o futebol do Botafogo evoluiu jogando no Newton Santos. Por quê? Por causa da grama sintética. Por causa do bom gramado. No Maracanã, grama sintética ou não, tem que melhorar. E o Gabigol está certo nessa discussão. Não dá mais para o Gabigol e os jogadores do Flamengo tolerarem aquele péssimo gramado do Maracanã. Ah, mas é assim porque tem muitos jogos de Flamengo, Fluminense e o Vasco também jogou. Beleza, o Flamengo que procura uma alternativa. Porque não é justo e não faz o menor sentido o Flamengo, com o elenco que tem, tentar jogar o futebol naquele gramado horrível do Maracanã. Vocês podem reparar, quando o Flamengo joga num bom gramado, Daniel Química lá do Corinthians, no Morumbi, o futebol fica muito mais bonito do Flamengo. Mas, enfim, nessa o Gabigol está certo. E por falar em Gabigol, a imprensa russa noticiou que tem um clube russo interessado em Gabigol. E o próprio empresário do jogador, Júnior Pedroso, deu uma declaração para a imprensa russa confirmando que tem um clube conversando, enfim, interessado na contratação do Gabigol. Esse clube, pelo que eu apurei com jornalistas russos, é o Spartak da Rússia, obviamente. E, assim, não tem negociação em andamento, tem o interesse do Spartak, segundo a imprensa russa e segundo esses jornalistas russos. Gente, o Gabigol ele tem contrato até dezembro de 2024. A gente não precisa dizer aqui que o Gabigol é ídolo, é super adaptado, ama o Rio de Janeiro, ama o Flamengo. Eu acho que pode até ter interesse, o que é normal, tá, galera? É normal. Bons jogadores vão despertar interesses de clubes afora. É normal. Agora, eu não acredito no Flamengo querendo negociar o Gabigol e nem o Gabigol querendo sair do Flamengo nesse momento. Eu não acredito nisso, tá? Mas futebol, enfim, só estou trazendo a informação para vocês aí do interesse do Spartak da Rússia na contratação do camisa 10 do Flamengo, Gabigol. Por falar em contratação, o Flamengo está tentando a contratação de um zagueiro, você já sabe, Lucas Veríssimo. As negociações estão em andamento. O ge.com publicou nessa segunda-feira uma informação de que o Benfica topa
emprestar, mas com obrigação de compra. Eu confirmei essa informação, mas esse não é o interesse do Flamengo. E essa obrigação de compra seria se ele atingisse um determinado número de partidas na temporada. O Flamengo não tem interesse na obrigação de compra. Na verdade, existe uma precaução em relação ao Lucas Veríssimo, porque ele passou por uma grave lesão no joelho, algo bem parecido com o que o Bruno Henrique passou. Então, assim, não tem como o Flamengo contratar um jogador com a certeza que irá comprar. Tem que contratar por empréstimo. Se ele, de fato, performar, aí eu acho que o Flamengo pode até tentar a contratação junto ao Benfica. O Benfica, topando emprestar, é meio caminho andado, galera. Isso é verdade. Agora o Flamengo tem que negociar esse modelo de negócio. Clube português quer obrigação de compra, o Flamengo quer opção de compra. São coisas totalmente diferentes. O que é opção de compra? Chegou ao término do empréstimo, o Flamengo avalia se vai comprar ou não. Fica ali um valor estipulado, ou o Flamengo também negocia um outro valor dessa opção de compra. Basicamente o que fez com o Andrés Pereira, com o Manchester United, mas no fim das contas o Flamengo acabou desistindo. Negociou um valor menor, na hora de assinar o Flamengo desistiu. É isso aí, galera. Então vamos agora analisar um pouco essas últimas informações do nosso Mengão, começando pela discussão entre Gabigol e Marcos Braz. Isso aconteceu no intervalo do jogo entre Flamengo e Fortaleza, quando Gabigol se machucou sozinho devido às más condições do gramado. Não é a primeira vez que o gramado do Maracanã contunde um jogador do Flamengo. Para quem não se lembra, Bruno Henrique hoje já voltou da sua lesão no joelho, mas ele ficou lesionado e teve que passar por cirurgia por conta do gramado. Naquele dia, ele prendeu o pé, por isso machucou seu joelho. E o gramado, de fato, não tem condições mais de jogo. Ou coloca grama sintética, ou o Flamengo procura um outro estádio para mandar seus jogos. O que não pode é o Flamengo ter que mandar seus jogos em um gramado ruim que prejudica a própria equipe. Hoje o Flamengo é um time bastante técnico. Então, se a grama estiver ruim, não vai dificultar o adversário, vai dificultar o Flamengo. E você perder jogadores por conta de um gramado ruim seu, isso é muita incompetência. Os diretores do Flamengo precisam fazer alguma coisa. Se vai mudar o gramado, se vai procurar um outro estádio para mandar seus jogos, enfim. O que não pode acontecer é esse tipo de coisa. Um jogador importante que nem Gabigol pode ficar de fora logo agora da partida contra o Atlético Paranaense. Imagine só o prejuízo que é mandar jogos em um gramado péssimo. Então fica a dica, Marcos Braz. Você que não queria que Gabigol xingasse, reclamasse desse gramado, faça alguma coisa. Faça por onde o gramado ficar melhor. Garanto a você que ninguém vai reclamar se o gramado estiver com condições de jogo, principalmente os nossos jogadores do Flamengo. Quem é que vai reclamar se a bola está rolando direito? Quem é que vai reclamar se o gramado está bem verdinho? Só existem reclamações porque está errado. E esse bate-boca, na minha opinião, Gabigol está certo sim. Tem que reclamar, tem que fazer com que isso mude. O que não pode é ficar calado e ver esses erros acontecendo no Flamengo. E não só os jogadores, mas Sampaoli já reclamou também desse gramado do Maracanã. Imagine só se o Vasco decide jogar e mandar partidas também no Maracanã, porque já aconteceu, a justiça já concedeu várias liminares e o Vasco já mandou os seus jogos no Maracanã. Se hoje o estádio não tem condições de dois times mandarem seus jogos, imagine 3. Então, na minha opinião, o Flamengo deveria rever essa questão, se não é mais interessante começar logo o projeto do seu estádio ou procurar uma outra casa para mandar seus jogos, porque dessa forma só quem se prejudica é o nosso Mengão. E Lucas Veríssimo no radar do Flamengo. O Flamengo buscou informações do zagueiro e o Benfica disse: a gente empresta com obrigatoriedade de compra. O Flamengo não aceitou, né? Até porque se o jogador participasse de 15 ou 20 partidas, se eu não me engano, o Flamengo teria a obrigação de comprar o atleta mesmo ele não desempenhando bom futebol. Então isso é arriscado. Imagine só um jogador desse vir para o Flamengo e não se adaptar, não fazer partidas boas, não executar aquilo que Sampaoli pede. Seria um tiro no pé para o Flamengo. Não adianta esse tipo de empréstimo, porque só quem perde é o Flamengo.
Claro, se eles quiserem emprestar para o Flamengo depois do seu empréstimo, analisar se vale a pena ou não, aí é outra história. E sim, vale a pena trazer o jogador para ver se ele vai se adaptar e vai render aquilo que esperamos. É um bom atleta, é um bom jogador. Lucas Veríssimo, ex-jogador do Santos, que hoje defende o Benfica. E aí, nação rubro-negra, nessa história, quem está com a verdade? Gabigol ou Marcos Braz? Vocês defendem quem? Participa aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.